Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 44º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. O Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e isopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro, sobre águas correntes. Depois, o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todos os pelos, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano, 6 litros da melhor farinha, para oferta de cereais, amassada com azeite, e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com o copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois, matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então, o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois, matará o animal do holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto.
No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então, o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de cereais. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois, o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada, ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano escarlate e isopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois, pegará a madeira de cedro, o isopo, o pano escarlate
e a ave que ficou viva. Os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim, purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o isopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim, fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga de lepra, de micose, de mofo das roupas e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. O Senhor disse a Moisés e a Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo ficará impura, e tudo sobre que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma destas coisas lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen têm de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde.
Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro, portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então, o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Assim, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que, por causa dela, fica impuro, da mulher em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai, tendo relações com a própria mãe. Ela é a sua mãe, não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha do seu filho, ou com a filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é a sua irmã. Não tenha relações com a irmã do seu pai. Ela é parenta de seu pai. Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parenta de sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele. Ela é a sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. Não tenha relações com uma mulher e com a filha dela. Não tenha relações com a filha do filho dela, nem com a filha da filha dela. São parentes, é perversidade. E não case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne rival dela. Nem tenha relações com a outra, enquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela,
durante a sua menstruação. Nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele. É confusão. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou, eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque os moradores desta terra que nela estavam antes de vocês fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aquele que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Chegamos ao fim da leitura de nosso 44º dia. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.